O Pequeno Vulpe e o Portal dos Mundos Digitais. De DS do História 1, página 1. No coração de um vale onde as montanhas parecem minar o sol, vivia o pequeno Vulpe. Ele era um ser especial, dono de um coração tão puro que brilhava suavemente, e de uma alegria que contagiava até as pedras do caminho. Vulpe vivia em uma casa muito curiosa, construída entre harpas de cristal onde o vento, ao passar, cantava melodias de paz. O maior dom de Vulpe era o seu autoconhecimento. Ele sabia exatamente quem era e o que sentia, navegando por suas emoções com a maestria de um capitão em mar calmo. Página 2. Vulpe possuía uma paixão moderna. Ele amava videogames. Mas não eram jogos comuns. Ele buscava mundos com gráficos tão realistas que pareciam janelas para outras dimensões. Enquanto seus dedos moviam os controles, Vulpe absorvia lições profundas. Cada missão era um estudo de filosofia, cada diálogo uma aula sobre culturas distantes. Para ele, jogar era uma forma de meditação, onde a tecnologia e a alma se encontravam para aprender sobre a virtude e a coragem. Página 3. Naquele mundo, existia uma crença sagrada para algumas pessoas que acreditaram na sua cabeça sobre os jogos canônicos. Dizia-se que jogar as aventuras originais, como as do lendário herói Asciante, permitia que o jogador alcançasse a presença dos deuses. Ao completar essas jornadas épicas com dedicação, o jogador recebia o direito a um desejo metafísico, capaz de transformar a própria realidade. E Asciante, o homem da luz, era o símbolo máximo da perseverança e da bondade que todos buscavam. Página 4. Ainda na juventude, Vulpe conheceu Mirli, uma jovem que tinha uma doçura sem igual e uma mente brilhante. Eles se apaixonaram rapidamente, unidos pelo respeito e pelo amor às grandes histórias. Mirli via em Vulpe a pureza que o mundo que muitas vezes admiravam a natureza, e Vulpe via em Mirli a companheira ideal para explorar tanto o mundo real quanto os vastos universos digitais. Juntos, eles começaram a namorar, prometendo caminhar lado a lado em busca da sabedoria. Página 5. Contudo, uma nuvem de confusão começou a pairar sobre os jogadores. Versões resumidas e infiéis dos jogos canônicos começaram a surgir na rede. Eram cópias incompletas que ignoravam a essência da jornada. Chafio, um jovem da vila vizinha, jogou uma dessas versões mais simples com gráficos simples ou resumo da história de jogos com história grandes. Ao terminar, ele não atingiu os deuses e nenhum desejo lhe foi concedido. A frustração tomou conta de seu coração, transformando sua decepção em amargura. Página 6. A amargura de Chafio e de outros que queriam estimular a repetição dessa insatisfação em Chafio, porque ele tinha talentos em cura mental e assim queriam desonrá-lo para ajustar a mentalidade de quem era decidido por um governante poderoso que foi concedido esse poder por quem roubou dele sua normalidade por meio da técnica lazamento para assim o governante ter mais poder. O que nesse lugar era comum desonrar todos os que fossem apoiadores de outro governantes para que de forma alguma chegassem a atingir o lado dos deuses do opositor do governo ou assim acabaria com o ciclo de governo. Para manter o poder até diziam que caia o império se um governo perdesse devido à crença de outras pessoas em impérios, mas no real eram as desonrarias que faziam a famosa repetição que era apenas a segunda técnica casamento nos deuses que estava protegida por guardas, dia e noite, e poucos chegavam até esse local a partir dessa nova estrutura. Chafio e os estimuladores começaram a atacar os jogos simples de versões mais avançadas em gráficos e estendidas em história, chamando-os pejorativamente de sabor, como se fossem apenas um tempero desnecessário. Esse movimento fez estarem atacando as pessoas que jogavam esses jogos simples porque não tinham condições financeiras para jogar jogos em mauínas mais avançados, porém isso não era considerado. A raiva e a crença eram mais importante que a realidade das coisas porque para quem não estava naquela realidade repetida e hipnótica via de camarote os lasadores fazendo desonrar. Até os mais religiosos na visão de alguns podia ser um lasador desfacado de boa pessoa. Mirli, ao ver os ataques, observou essa negatividade tentar apagar o brilho da comunidade que tanto amava. Mas mantinha a calma central em si igual ao seu amor a ensinar ele foi um líder para ela em todos os sentidos de bondade. Página 7. O que Vulpe fez observou que tinha os protetores da web que tentavam todas as coisas colocadas em frases chamadas tokens que viziavam uma pessoa e escutar, ver ou sentir dor em alguma ação repetida. Tudo lá era eliminado as coisas que fazia ruim para o ser, desde letras, palavras, frases ou o inverso. O micro e macro era observado para ser eliminado o famoso token. A mídia passava por esse grupo analisador, que tinha a Cederria, uma guardiã com olhos de esmeralda, e Vigil, um heróico de aura prateada. Eles eram os defensores da harmonia digital. Com ferramentas feitas de pura lógica e bondade, eles começaram a vasculhar a rede,
removendo cada palavra maldosa e cada comentário tóxico e cada coisa que poderia ter oculta uma coisa que fizesse ficar pesado alguém energeticamente ou a visão ficar olhando frases em teclas ou olhando luzes ou estrelas no céu porque conseguia domar uma pessoa através do token que alguns domavam e que esse grupo tirava o que deixava o governante e os laçadores furiosos com quem não era submisso por necessidade a eles. O grupo de guardiões da web tinha o objetivo de valorizar o crescimento saudável, garantindo que o espaço digital voltasse a ser um lugar de luz e aprendizado. Página 8. A intervenção dos protetores foi mágica. À medida que a negatividade era removida, uma onda de cura percorreu os corações de todos os jogadores, incluindo o Chafio. Ele percebeu que a falha não estava no jogo, mas na crença que tinha, e que os demais aproveitaram a dificuldade para assim fazer um mecanismo de prender a pessoa a essa dificuldade para assim desonrá-lo toda vez que ele fosse jogar um jogo e que alguém queria algo dele era só desonrar e assim ele achava que foi devido ao jogo ser um sabor. Mas foi curado e nunca mais teve isso depois do grupo de curaores. A repetição acabou e submissão também. Fazia a cura por bondade e amor ao próximo como fosse uma desculpa pelo que tinha feito. Com o coração limpo, os jogadores voltaram a sonhar, e a conexão com o divino foi restaurada. Os desejos metafísicos começaram a se realizar para aqueles que jogavam com mansidão e bondade no coração. Página 9. Anos depois, Vulp e Mirli celebraram sua união em um casamento magnífico. A abundância floresceu na vida do casal, fruto de sua fidelidade aos princípios e ao amor. Vulp tornou-se riquíssimo, não apenas em moedas de ouro, mas em influência e respeito. Eles construíram um palácio onde o vento continuava a cantar, agora acompanhado pelo riso de uma vida plena. A prosperidade de Vulp era o reflexo de seu coração que nunca deixou de ser puro. Página 10. O maior orgulho de Vulp eram suas 18 filhas. Ele dedicou sua vida a educá-las com compromisso absoluto, ensinando-lhes o valor do autoconhecimento e a importância de honrar as grandes histórias. Cada filha era um reflexo da bondade de seus pais. Vulp vivia uma vida abundante, cercado por sua família e fiel ao seu propósito, sabendo que o maior jogo de todos, a vida, ele havia vencido com a mais alta pontuação, o amor.